Hoje é o Dia Internacional da Higiene Menstrual. Segundo o último acompanhamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, pelo menos 4 milhões de meninas não têm acesso aos itens, aos produtos mínimos de cuidados menstruais nas escolas brasileiras. A Yara Maggioni volta conosco de Curitiba. Volta não, a Yara chegou agora, estou confundindo com a Marina. Oi, Yara, bom dia para você, minha cara. Te passo a bola agora para você nos trazer essas informações. Oi, Thaís, bom dia a você, a Stephanie, ótimo sábado a todos que nos acompanham. Hoje, sábado 28 de maio, é o Dia Mundial da Conscientização da Dignidade Menstrual. Um dia para se pensar em ações e em políticas públicas voltadas a meninas, a mulheres que menstruam e que muitas vezes não têm acesso, como você disse, a itens básicos para esse período. De acordo com o UNICEF, que fez um levantamento com base na Pesquisa Nacional de Saúde, são mais de 4 milhões de meninas com idade entre 10 até adolescentes de 19 anos que não têm acesso a esses itens básicos nas escolas brasileiras. E a gente está falando de 4 milhões num universo de 15 milhões e meio de pessoas nessa faixa etária no Brasil. Aí fica ainda um pouco mais severo esse quadro, um pouco mais grave esse quadro de falta de acesso a itens básicos de higiene. De acordo com esse levantamento também, 200 mil meninas não têm condições mínimas para cuidar da menstruação nas escolas brasileiras. 713 mil não têm acesso a banheiro, não têm acesso a chuveiro. É um outro dado que mostra também esse levantamento. E quando a gente fala nessa questão de pobreza menstrual, necessidade de dignidade menstrual, claro que entram os itens utilizados nesse período pelas meninas e pelas mulheres, os absorventes, entra papel higiênico, mas a gente fala também de banheiro, de água tratada, de saneamento básico, e o acesso acaba sendo muito restrito, tanto é que mais de 4 milhões de brasileiras não têm acesso a esses itens básicos. Ainda de acordo com o levantamento, 62% das meninas que responderam aos questionamentos disseram que deixaram de ir para a aula ou frequentar algum ambiente que gostam no período menstrual, e 73% disseram que sentiram algum tipo de constrangimento de fato quando isso aconteceu. Hoje, essa data que é colocada como um momento para se discutir, pensar em ações, pensar em políticas públicas. Em Curitiba, de onde eu estou falando, tem uma ação que acontece pelo coletivo Igualdade Menstrual para fornecimento de 400 kits de absorventes, lenços umedecidos, camisinhas, também calcinhas para pessoas em situação de rua na capital paranaense, com o objetivo de dar um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas. Essa ação conta também com estudantes de medicina da PUC que estão fazendo um trabalho de acolhimento, de verificação da saúde dessas pessoas em situação de rua e eventual encaminhamento posterior também, caso haja necessidade de um aferimento, de uma aferição, melhor dizendo, de um cuidado um pouco mais específico de saúde para essas pessoas em situação de rua. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Yara Maggioni. Esse é um assunto importantíssimo, né, Thaís Herédia, porque a gente está falando de pobreza menstrual e isso afeta a saúde. E esse dado que a Yara traz para a gente é o mais relevante deles, né? A parcela das meninas que deixam de frequentar escolas. A gente está falando de frequentar educação por conta de pobreza menstrual, não ter acesso a chuveiro, a banheiro, como a Yara conta. Isso é um problema de saúde e acaba afetando também a vida educacional dessas crianças. Você sabe, Stephanie, que eu estava pensando aqui, né, quando eu vi que a gente ia tratar desse dia e dessa pauta, né, eu já vou fazer quase 30 anos de jornalismo e essa não era uma pauta, né, falar de menstruação era uma coisa constrangedora, né, ninguém fala de menstruação, é um assunto meio proibido, uma condição reservada das mulheres, né, esse tabu está sendo quebrado. Aqui no Brasil, no ano passado, o governo vetou a aprovação de um subsídio e de uma ajuda, de uma distribuição, na verdade, de absorventes. O governo acabou voltando atrás e há aí uma distribuição que já começou. Os governos estaduais e municipais, muitos começaram a fazer isso e a coisa acabou avançando. Houve, inclusive, mobilização
mobilização da sociedade civil para essa questão. Então, sim, as mulheres menstruam todos os meses, né? A partir de 10, 11, 12 anos de idade, ali em média, mais ou menos. Se estiverem saudáveis é que menstruam, né? O certo é isso. Exatamente. Então, assim, o fato da gente já estar falando disso aqui já é um avanço. Só para fechar, eu quero dizer o seguinte, a Espanha se tornou o primeiro país da Europa a criar licença menstrual para aquelas mulheres que têm sintomas muito dolorosos. Cólicas, dores de cabeça, inclusive, né? Exato. Agora vão poder tirar alguns dias em casa, todos os meses. São até 3 dias e situações de trabalho em que, dependendo do fluxo, dependendo da situação, a mulher fica colocada numa situação realmente constrangedora. Então, esse também é um debate, quer dizer, incluir a saúde menstrual e essa condição feminina no debate de política pública e de convivência social é bacana. E é importante porque a gente acaba falando também de igualdade, né? De equidade entre os gêneros, porque são as meninas que deixam de frequentar as aulas todos os meses. Ou o trabalho, Ou trabalho, exatamente por conta disso, por causa de uma coisa que é tão natural, né? Então, assim, isso lá na frente, numa carreira, numa profissão, pode acabar fazendo a diferença.